Olá, tudo bem? Como vai vocês? Então, estou aqui para gravar esse vídeo aonde eu vou estar ministrando a poderosa palavra de Deus, que vem diretamente do coração de Deus para o meu coração e para o teu coração. E o que sai do coração de Deus é sincero. Quando vem uma palavrinha do trono do Pai, pode ter certeza que ela vem de encontro às minhas necessidades e às tuas necessidades. E neste momento eu quero convidar você que está chegando agora nesse vídeo, não saia, fica aí comigo. Vamos ouvir a palavra do Senhor e vamos meditar, porque é esta palavra que nos traz cura, que nos traz restauração e que nos traz renovo. E que no nome de Jesus você venha ser abençoado, que a sua família venha ser abençoada, que as portas venha ser aberta. Desde já eu te convido a você que está chegando agora nesse canal Vida com Propósito, aleluia, glória a Deus. Nós estamos aí divulgando, anunciando a palavra do Senhor e também dando testemunho dia a dia da gente, o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Você que está chegando, inscreva nesse canal, deixa o seu joinha, deixa o seu like, ativa o sininho, que sempre que eu postar um vídeo novo, você será notificado. E que no nome de Jesus, você venha ser ricamente abençoado por contribuir com o crescimento deste canal, para que eu possa cada dia mais me esforçar e anunciar o Evangelho. Bora lá para a palavra de Deus? Diz assim no Evangelho de Gênesis, no Evangelho da palavra de Deus, em Gênesis, aleluia, glória a Deus. A gente fica tão emocionado que acaba trocando as palavras. Diz assim no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 14, versículo, glória a Deus, 18. Diz assim a palavra do Senhor. E Melquisedeque, rei de Salé, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, rei de Salé, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Qual Deus Altíssimo? O Deus a qual eu estou presente, a qual você está presente. E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Melquisedeque abençoou e disse essas palavras a Abraão e para quem estivesse naquele momento a ouvir, e através do Espírito Santo de Deus está sendo falado para mim e para você neste momento. Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito era o Deus a qual Abraão servia. Aleluia, porque ele era o possuidor dos céus e da terra. Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Ele é dono da minha vida, ele é dono da tua vida, ele é o dono da minha casa, ele é o dono das minhas finanças, ele é o dono da tua casa, ele é o dono das tuas finanças. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Melquisedeque, além de abençoar Abraão, por ele ser um servo do Deus Altíssimo, do único Deus poderoso, digno de honra e de glória, Melquisedeque vai dizer: bendito seja o nosso Deus, o Deus Altíssimo, que entregou a vitória, nas mãos de Abraão, que destruiu os inimigos de Abraão. Escuta bem, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Melquisedeque, o sacerdote
do Deus Altíssimo, deixou bem claro naquela situação, está deixando bem claro para mim e para você. Se Abraão teve vitória, se Abraão venceu o inimigo para resgatar o seu sobrinho Ló, porque outrora houve uma guerra de 4 reis contra 5 reis. E nessa guerra, o sobrinho de Abraão foi levado cativo. E Abraão teve que encarar os inimigos para resgatar o seu sobrinho Ló. E quando Abraão desceu para guerrear, Abraão não desceu sozinho. O Deus Altíssimo foi com ele para a guerra. E quando Deus vai comigo, quando Deus vai com você, e quando Deus foi com Abraão, a vitória é certa. E aí, para reconhecer, glória a Deus, aleluia, que foi o Senhor que dera a vitória para Abraão, sabe o que Abraão fez? O que você nega a fazer no dia de hoje. Você pensa, por só falar, você está fazendo alguma coisa, ajuda, mas você também precisa ter atitude. Porque muitos duvidam da palavra de Deus. Aqui está dizendo assim, Melquisedeque, bendito seja o Deus de Abraão, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo, e Abraão deu-lhe o dízimo, 10% de todo o despojo da guerra. Quando Abraão venceu, quando Abraão teve vitória, ele teve um despojo, porque todos que desciam a guerra naquela época, que vencesse, tinha direito de trazer tudo o que o outro exército tinha. Espada, escravos, joias, tesouros, tudo, veste, tudo que tivesse ali, que fosse aproveitado, os despojos de guerra, aquele que venceu tinha o direito de trazer todos os despojos. E assim também, quando Abraão, o homem, venceu esta guerra e trouxe não só o seu sobrinho Ló, ele trouxe consigo os despojos de guerra. E aí ele chegou diante do sacerdote de Deus, Melquisedeque. E Melquisedeque abençoou Abraão, porque Abraão não desceu sozinha, Abraão desceu com Deus. E quando Abraão foi com Deus, Abraão teve vitória. E quando ali Melquisedeque também declarou que bendito era o Deus Altíssimo, porque o Deus Altíssimo tinha entregado os inimigos de Abraão nas suas mãos, Abraão abriu o seu coração e disse: a única coisa que eu tenho certeza que eu vou reconhecer que foi o Deus Altíssimo, a qual me chamou, Abraão, sai da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão pegou 10% de tudo que ele tinha adquirido nesse despojo de guerra e entregou em forma de dízimo, porque é isso que a palavra do Senhor, e deu-lhe o dízimo de tudo, deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão pegou o dízimo, 10% de tudo que ele tinha trazido da guerra e entregou a Melquisedeque. Abraão reconheceu a vitória que ele teve veio de Deus, e ao reconhecer, para reconhecer que a porta de emprego que me deu foi Deus, que o emprego que eu estou é Deus que me sustenta, é eu devolvendo o meu dízimo todo mês no altar, porque é Deus que me fortalece. Abraão fez isso com amor, porque Melquisedeque era um homem riquíssimo, mas Abraão fez de coração e deixou um exemplo para mim e para você no dia de hoje. Olha o que se encontra. Aí muitas pessoas dizem: ah, mas no Novo Testamento não tem a palavra dízimo. Ah, mas dízimo está na lei. Ei, isto aqui aconteceu antes da lei,
antes do nascimento, 400 anos antes, bem antes do nascimento de Moisés, do nascimento dos 10 mandamentos, do tempo da lei, bem antes, Abraão reconheceu que a vitória que ele teve veio da parte de Deus. No livro de Hebreus, a pessoa fala que no Novo Testamento não existe a palavra dízimo, mas no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 1 em diante, está escrito assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, a quem saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, e que também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salé, que é rei de paz. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dia nem de fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permaneceu sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha descendido de Abraão. Aleluia. Aqui está dizendo para mim, está pregando para mim, na carta de Hebreus, sobre o feito de Melquisedeque e o feito de Abraão. Você que tem alguma dúvida de ser um dizimista, de ser um ofertante, lembra que quando as coisas se apertam para nós lembramos de um Deus, lembramos de uma igreja, de um templo. E aquele templo, ele precisa ficar de pé. Muitas vezes o templo está ali, ele precisa do aluguel, e o aluguel é pago com o dízimo e com a oferta. Deus não precisa de dinheiro realmente, mas a obra aqui na terra, ela precisa. Então que no nome de Jesus, que o seu coração se abra para ser um dizimista, um ofertante. Não olhe para a liderança, não olhe para o que o homem está fazendo. Tenha a tua consciência para com Deus. Seja fiel ao Deus que abriu porta onde não tem parede. Seja fiel para com Deus que te sustenta, que te guarda, que te livra. É Deus que te dá 30 dias. É Deus que te leva para o serviço. É Deus que sustenta. Lembra, maior não é o que você coloca no altar, mas sim o que sai do altar para você. É bem maior do que aquilo que você devolve. Porque muitas das vezes você devolve ali 10% e aqueles 10% não tem valor para pagar o livramento que Deus deu para você, a vida que Deus te deu, sabe? Então, em nome de Jesus, que no nome de Jesus não aceita essa doutrina que não deve ser dizimista, não aceita essa doutrina que não deve ajudar o templo. Deus disse na sua palavra, dá o de César, o próprio Jesus, dá a César o que é de César, dá o de Deus o que é de Deus. Certa vez Jesus vai dizer que os fariseus, ai de você, escribas e fariseus, que devolve o dízimo do hortelã e do cominho, mas esquece da bondade e da misericórdia. Fazeis essas coisas, praticai a bondade e a misericórdia, e não deixa de praticar o dízimo e a oferta. Ei, não endureçais o coração para com a obra de Deus, porque quando o teu casamento entra em crise, quando a porta de emprego fecha, você lembra do templo, lembra do pastor para orar. Se tem algum problema, você manda chamar, mesmo que você não congrega, você manda chamar o pastor. Por quê? Porque você crê. Então, por que você crê no Senhor e desacredita no dízimo? Por causa
de muitos abusos que está tendo nos altares, mas não olhe para os abusos, não olhe para o homem, porque o próprio Jesus, dando as últimas instruções, disse: na cadeira de Moisés tem muitas pessoas sentadas. Pratique o que ela está falando, mas não faça o que elas estão fazendo, tá? Tem sim muitos líderes roubando, muitos líderes desviando ali da vontade de Deus, mas não olhe para ele, olhe para a palavra de Deus, o que Deus está nos orientando a fazer. Seja como o exemplo de Abraão. Abraão não procurou saber o que Melquisedeque ia fazer com o dízimo dos despojos de guerra. Simplesmente ele disse: se eu tive vitória, se eu fui vitorioso, foi porque Deus estava comigo. Eu tenho buscado 100%, você não vai devolver o seu dízimo, porque 100% foi só Jesus que fez isso por nós. Ele foi 100% correto, mas aplique no seu coração ajudar o desenvolvimento, ajudar a obra de Deus e ajudar a divulgar o evangelho de Cristo. Esta é o meu conceito de ser dizimista na igreja. É segundo esta palavra, independente que seja na lei, antes da lei, depois da lei, se tal não está escrito, se está escrito aqui, como também está em Malaquias, né? Muitos nós pregamos sobre Malaquias. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Malaquias capítulo 3. Glória a Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 10, né? Que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Leva todo o seu dízimo à casa do tesouro, ao templo, para que haja ali mantimento, para que haja ali a preparação, para que quando você estiver com fome, com sede de Deus, você tenha onde se alimentar. Trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Como é que você vai fazer prova de Deus no momento de luta, no momento de prova, se você não é um dizimista, se você não é um ofertante? Porque Deus vela para cumprir a tua palavra. Então fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advém a maior abastança. Então como é que você vai fazer prova do Senhor se o Senhor te pede, todas as vezes que você vai ali pegar o seu pagamento, Deus toca no seu coração de ser um ajudador da obra de Deus, mas você endurece o seu coração achando que você não vai precisar de Deus? Tenha certeza que enquanto nossos pés estiverem sobre essa terra, nós vamos precisar sim da proteção e das bênçãos de Deus. Então tem alguns requisitos que nós precisamos sim, como servo do Deus Altíssimo, cumprir, porque Deus vela para cumprir a tua palavra. Se você leva o seu dízimo, a tua oferta, seja aquilo que você precisar, você pode usar esta palavra. Senhor, o Senhor diz na tua palavra que se eu levasse o meu dízimo, a minha oferta, e que se eu tivesse dificuldade, eu podia clamar ao Senhor, que o Senhor abriria a janela do céu e derramaria sobre mim uma bênção tal que advenha a maior abastança. Deus, eu estou precisando do auxílio do Senhor nessa área. Meu amado, meu irmão, o céu vai se abrir para você. Não é que você está comprando, porque é a palavra de Deus. E Deus vela para cumprir a palavra. Então vela você para cumprir a palavra de Deus, porque Deus, Ele é fiel comigo e com você. Amém? Que no nome de Jesus, que o seu coração se abra, se una e abençoe o Senhor. Seja onde for que você congregue, seja um dizimista.
um ofertante no nome de Jesus. Esse é o vídeo de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te ilumine e que no nome de Jesus o Senhor multiplique 100 vezes mais o seu dízimo e a sua oferta nas tuas mãos. Que nunca venha te fazer falta o seu dízimo e a sua oferta no altar. Que Deus venha trabalhar no seu coração. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja hoje e sempre com você. Um beijo grande, fique com Deus. Se inscreva nesse canal, que eu tenho certeza, grandes coisas o Senhor vai fazer através desse canal, através da minha vida, para com a tua vida, em nome de Jesus. Fique com Deus.